Então, para começarmos nossa primeira palestra do ano, teremos a honra de receber um grande amigo, uma pessoa que não está perto como a gente gostaria. Não tão perto, mas diz que nos laços do coração não tem parede, né? Então ele está lá longe, mas tá pertinho no coração. É o nosso querido Salvador. Ele é do Centro Espírita Allan Kardec, onde ele monitora cursos e faz palestras espíritas, não só lá, mas na medida do seu tempo, em toda Rio Preto e região, né, Salvador? É instrutor também de yoga e meditação, onde também profere cursos e treinamentos, né? E é uma pessoa muito querida, muito especial para essa casa e aos nossos corações. Então vamos recebê-lo com aquele habitual sorriso que a gente gosta de acolher os nossos oradores, para que ele receba todo o nosso carinho e se fortaleça ante as explanações que ele veio nos trazer, confortando-nos e esclarecendo-nos. Então, Salvador, meu amigo querido, que honra tê-lo. Muito bem, meus amigos. Eu aqui estou muito feliz de estar aqui revendo amigos de longo tempo e quero agradecer em especial ao meu amigo e conhecido de vocês, o Oceander, pelo convite. E vamos estudar juntos nessa noite, né? Eu queria começar, antes da gente entrar propriamente no tema que a gente vai estudar juntos aqui, que a gente pudesse fazer uma perguntinha nesse início. Se fazer uma pergunta, né? Se você encontrasse... Sabe aquela famosa situação de você estar andando, de repente, por qualquer lugar e você encontra aquela lâmpada, esfrega a lâmpada e sai de quê? Dentro da lâmpada? O gênio. E o gênio vai perguntar para você assim, faça um pedido. Um único pedido que eu vou atender. Será que a gente saberia com clareza qual pedido fazer? Não aquele pedido, né, que fala assim, não, me dá os números da Mega Sena, logo aí, né, que aí resolve todos os meus problemas. Me dá o carro que eu estou sonhando faz 10 anos de comprar. Não, pensa num pedido realmente do fundo da sua alma. Não um pedido para atender uma necessidade mais imediata e material. Não que elas não sejam importantes, mas se é um único pedido... Qual seria a nossa facilidade ou dificuldade, a nossa clareza ou não em realizar esse tipo de solicitação para o gênio? E é um pouco sobre isso que a gente vai conversar e estudar juntos nessa noite. E é lógico que a gente vai se socorrer dos ensinamentos do Evangelho de Jesus e os esclarecimentos da doutrina espírita. Eu fico cada vez mais impressionado, meus amigos, de como a gente pode encontrar ressonância e respostas de qualquer tema que estiver presente na nossa vida, qualquer tema, dos mais modernos aspectos da psicologia, do comportamento, do coaching, enfim, de todos os aspectos que você quiser imaginar a respeito do seu comportamento, do nosso comportamento, dúvidas de... escolhas na nossa vida, todas as respostas a gente vai encontrar uma lição no Evangelho, onde a gente vai ter lá, com certeza, uma diretriz muito segura para seguir, tá? E eu me lembrei então, para a gente estudar aqui, né, a respeito dessa questão do foco. Será que a gente tem foco na vida, em saber quais as melhores escolhas, quais os melhores pedidos, quais as melhores ações a seguir? Né, nesse começo de ano, que é tão comum a gente fazer essas avaliações, não é verdade? A gente faz aquela reflexão de fim de ano, a gente entra com propósitos novos.
De que maneira você escolhe os seus propósitos, os seus votos, as suas promessas de ano novo? Então, vamos lá, né? Eu me lembrei de um trecho muito interessante e, ao mesmo tempo, meio nebuloso do Evangelho para algumas pessoas, que é a passagem do encontro de Jesus com a mulher sírio-fenícia. E, embasando o estudo que a gente vai fazer agora, essa passagem é uma passagem muito curiosa, porque em alguns momentos a gente vai lê-la junto daqui a pouquinho, a gente parece que não entende com facilidade o que Jesus está dizendo para essa mulher. E nem o que ela está respondendo para Jesus. É um diálogo assim meio estranho, sabe? A gente parece que não entende muito bem, não. Mas a gente vai ver que se a gente se debruçar um pouquinho mais, e quiser aprofundar um pouquinho mais esse entendimento, a gente vai ver que é uma passagem maravilhosa. Nós vamos estar falando sobre foco, força e fé. Esses 3 elementos que vocês já devem ter visto até nas redes sociais, plaquinha, postagens no Facebook sobre isso, A gente precisa ter foco, força e fé. Então vamos ver esses 3 elementos aí nessa passagem do Evangelho. Então, como eu falei para vocês, foi um encontro de Jesus com essa personagem. A gente vai ler, o trecho para a gente recordar todo mundo junto aqui. Diz assim no Evangelho de Mateus: depois de sair dali, Jesus retirou-se para as partes de Tiro e Sidom, 2 cidades. Eis que uma mulher cananeia, ou sírio-fenícia, dá na mesma, que saíra daquele determinado território, gritou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada, A gente está usando uma tradução aqui do Haroldo Dutra Dias. Endemoniada, a gente poderia dizer também, E aí, na sequência, a gente vai ver que Jesus não respondeu. Ele ignorou a mulher. Seus discípulos rogavam dizendo: despede-a, porque ela está gritando atrás de nós. E em resposta, Jesus disse: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela chegou e o reverenciou, dizendo: Senhor, socorre-me. Em resposta, Jesus disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, em resposta, Jesus lhe disse: ó mulher, é grande a tua fé, seja feito para ti como desejas. E desde aquela hora, a sua filha foi curada. Então vejam que é um diálogo, não muito usual, É um diálogo meio truncado, Existe um ensinamento a ser tirado dessa passagem. Então vamos começar a analisar um pouquinho melhor tudo isso que aconteceu aqui. Só para a gente se localizar até geograficamente nesse texto do Evangelho, começa dizendo assim, que Jesus tinha se retirado para os lados de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom são 2 cidades lá em cima, olha, na antiga Fenícia, por isso que ela é chamada de mulher sírio-fenícia ou cananeia, porque eram os cananeus que habitavam essa região. Então essa história, esse encontro, ele acontece fora do território judeu. Jesus não está mais naquele local onde ele costumava pregar para o povo judeu, que tinha a crença judaica, que seguia os ensinamentos de Moisés e toda aquela história que a gente conhece. Ele estava numa região vizinha, mas que não era judaica. E a gente vai ver que isso tem uma importância. Por quê? Porque Jesus, ele acabou passando o final do seu ministério, da sua pregação, principalmente o último ano dos seus 3 anos de pregação, fora do território judeu. Ele ia para territórios que a gente chama de gentios, Os gentios eram todos que não comungavam da crença judaica, E por que será que Jesus fez isso? Já que ele, nasceu
no meio do povo judeu, pregou no meio do povo judeu em todo aquele início, porque na verdade, meus amigos, havia já desde essa época, então, uma crescente oposição religiosa a Jesus. Jesus foi uma pessoa que apontou muito fortemente, muito claramente os erros do comportamento do farisaísmo da época, que os fariseus eram os que se portavam, com a máscara da santidade. Eles diziam cumprir todos os mandamentos, eles diziam conhecer toda a lei, e eles tinham externamente todo um comportamento adequado, mas Jesus sabia que internamente eles não sentiam isso. Então era aquele comportamento hipócrita, como Jesus apontou tantas vezes, dizendo isso, exatamente esse termo para os fariseus. Mas eles tinham um grande poder de influência na sociedade, um poder religioso e uma influência política. Então eles queriam, na verdade, o quê? Perseguir Jesus, prender Jesus, matar Jesus. Porque Jesus falava coisas que eles, não admitiam de forma nenhuma. Então Jesus recebeu realmente essa perseguição, mas ele então se retirou para esses territórios não judeus, a fim de se preservar também um pouco, porque a missão dele não estava terminada, ele precisava ainda de mais tempo para colocar tudo aquilo que ele vinha fazer aqui. Então por isso ele estava numa região fora, porque isso tem uma certa importância, A gente não está vendo uma mulher que não era judia indo ao território judeu pedir para Jesus curar a filha dela. Não, era Jesus que estava passando por ali onde ela morava, e ela foi então ao encontro dele pedir essa cura da filha que estava endemoniada. Mais uma vez, a gente vai estar diante de casos em que Jesus atua diante de quadros obsessivos. Então, a gente sabe que os chamados endemoniados do Evangelho, que foram tantos que cruzaram o caminho de Jesus e que tantos foram curados, eles, na verdade, eram vítimas, de um processo obsessivo. Estavam passando por um processo obsessivo. Recordando para vocês, bem rapidamente, mas só para a gente não perder esse norte que a doutrina espírita nos coloca, Allan Kardec, no livro dos Médiuns, classificou os quadros obsessivos em 3 grandes tipos. Desde o primeiro tipo mais simples, que ele chamou de uma obsessão simples, quando uma entidade consegue, um espírito influi sobre o outro de uma forma duradoura. Então não é uma influência momentânea, esporádica, mas é uma ligação que vai se tornando duradoura. Passando até por um segundo momento de influenciação mais severa, que ele chamou de fascinação, em que o espírito o obsessor produz uma fascinação, ele domina o pensamento e os desejos do obsidiado, do médium ou não, e vai paralisando o raciocínio, a pessoa vai perdendo a noção do que é o correto, de qual caminho, ela vai sendo conduzida pelos desejos da entidade espiritual que está influenciando. E chegamos num terceiro nível de subjugação, em que aí sim, o espírito obsessor é capaz de ter uma influência enorme sobre a vida daquela pessoa e realmente quase paralisando a vontade daquele que sofre o quadro de obsessão, fazendo com que o obsidiado haja sobre a sua total influência e desejo. Então me parece que a filha dessa mulher estava terrivelmente endemoniada, é a descrição do Evangelho. Provavelmente a menina, que não se fala quantos anos ela tem, estava ali realmente subjugada sob a ação de uma entidade obsessora. Mas vejam as ações que essa mulher teve para procurar a cura para sua filha. Gostei dessa frase, que diz assim, que existem os covardes, existem as pessoas normais, existem os corajosos e existem os pais. E talvez eu ainda colocasse aqui, existem as mães em especial, ou seja, pessoas que fazem realmente de tudo, um pouco mais do que simplesmente os normais, os corajosos. Essa mãe, ela estava disposta a fazer tudo para alcançar a cura da sua filha. E ela fez, como a gente vai ver aqui. Se a gente recordar o relato do Evangelho, meus amigos, a gente vai ver que ela chama Jesus, ao se aproximar dele, ela chama Senhor, Filho de Davi.
Então, essa mulher, ela tinha conhecimento de quem era Jesus, não é? Senão ela não iria lá simplesmente, quem é esse indivíduo que eu estou procurando para curar minha filha? Eu estou atrás dele porque eu sei que ele é capaz de curar minha filha. Eu já ouvi falar dele, eu sei dos poderes dele, vamos colocar assim. Eu sei que ele já fez curas assim. Então eu estou aqui para buscar a cura para minha filha. Quando ela usa o chamamento filho de Davi, obviamente que essa é uma expressão judaica, da cultura judaica, não é? Filho de Davi, está muito presente essa frase, essa pequena locução, no Velho Testamento, nas tradições que diziam que viria o Messias, né, libertador do povo de Israel. Em todos os momentos esse Messias era chamado filho de Davi. Então essa mulher que não era judia, tá? Ela não seguia os preceitos judaicos, não lia os livros de Moisés e tudo mais, mas ela usou uma terminologia interessante para se aproximar de Jesus e pedir ajuda. Curiosamente, ela pede, num primeiro momento, misericórdia para ela. Vocês lembram? Ela fala assim, tem misericórdia de mim. Ela não pede, num primeiro momento, ajuda para a filha. Ela pede misericórdia para ela. E essa rogativa de pedir, Senhor, tende misericórdia de mim, está muito presente nos vários textos do Evangelho, onde Jesus se encontrou com pessoas enfermas, com cegos de nascença, com paralítico, né? Em vários momentos em que os doentes chamavam por Jesus e pediam essa cura, eles tinham essa mesma rogativa, Senhor, tende misericórdia de mim. Ela usou a mesma busca, né, a mesma terminologia para pedir esse auxílio para Jesus. Agora, vocês prestaram atenção? Quando ela chega para Jesus e chama Jesus e fala, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus olha para ela e não fala nada. Aparentemente, seria o primeiro momento em que Jesus nega uma ajuda para alguém em todos os relatos do Evangelho. Agora, será que é isso que a gente deve entender? Por que será que Jesus silenciou diante daquele momento, da primeira rogativa daquela mulher, né? Curiosamente, os apóstolos, vocês lembram o que aconteceu depois? Os discípulos que estavam junto dele diziam assim, manda ela embora, porque ela está gritando atrás da gente o tempo inteiro. Eles estavam andando e a mulher gritando, Senhor, misericórdia de mim, Senhor, né? E aquilo estava irritando os discípulos. E Jesus não respondia nada. Jesus não olhava mais para ela, não respondia aos pedidos dela. Os discípulos, eles nem estranharam muito esse silêncio. Sabe por quê, meus amigos? Quando a gente estuda as questões culturais daquela época, principalmente ligadas ao gênero, né, o comportamento da mulher e do homem, as etiquetas que existiam de comportamento em público, a verdade era assim, jamais uma mulher poderia se dirigir em público a um homem, nem que fosse o marido dela. Sabiam disso? Um homem não podia falar em público com uma mulher, principalmente uma mulher gentia, ela não era nem judia. Então, quando Jesus olhou e ignorou aquela mulher, os apóstolos acharam normal, é isso mesmo, é assim mesmo, não tem que conversar com ela. Ela é uma mulher, né, gentia, e eles acharam normal. E queriam, na verdade, de alguma forma, provavelmente preservar Jesus. Porque imagina só, se Jesus então parasse, falasse, ok, agora em nome de Deus eu curo a sua filha, aquilo já começaria a atrair a atenção das pessoas. Opa, está acontecendo uma coisa diferente aqui. Quem que é esse homem que está curando agora? E aí começaria de novo aquele burburinho, aquele monte de gente. Todo mundo ficaria sabendo que Jesus estava por ali, o que era que os apóstolos não queriam. Eles queriam preservar. Jesus estava sendo perseguido já nessa época, tá? Então vejam como a história vai se desenrolando aqui, né? Jesus fala numa resposta, uma frase muito interessante, que aparentemente pode se tornar incompreensível se a gente não se dedicar a esse estudo. Ele diz assim, a mulher pedindo ajuda, né? Ela se ajoelhou aos pés de Jesus depois disso e pediu de novo para ele ajudar.
E ele respondeu para ela assim: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que a gente pode entender por isso, né? Claro que Jesus, ele reencarnou naquele momento evolutivo do nosso planeta, no seio do povo judeu. Por que Jesus reencarnou entre os judeus e não reencarnou entre outros povos que até tinham uma condição cultural melhor, vamos dizer assim? Ele poderia ter reencarnado entre os próprios romanos, né, na cultura celta da Europa, que era uma cultura mais livre de tantos picuinhas que existiam ali. Mas Jesus reencarnou no meio do povo judeu. A gente pode se lembrar do Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, explicando exatamente por quê. Ele diz o seguinte, vamos ver se vocês vão se lembrar. A Terra recebeu uma leva de espíritos de um outro sistema planetário, de uma estrela, de um planeta ligado à estrela Capela. Lembram disso? Os exilados de Capela. Esses espíritos vieram para a Terra em processo de reajustamento, porque eles não mereciam mais continuar naquele planeta em que eles viviam, que a evolução progrediu e eles não estavam mais conseguindo ficar lá evolutivamente, vieram para cá. Quando eles foram trazidos para a Terra, para ajudar no progresso da Terra e realizar o seu reajustamento íntimo e moral, eles foram agrupados por similaridade de comportamento, de gostos e etc., em 4 grupos. Tá? Um desses 4 grupos foi o que deu origem ao povo judeu, ao povo hebreu daquela época. E Jesus decidiu reencarnar no meio dos judeus, por quê? Porque eles tinham uma característica especial que era importante para a missão de Jesus. Eles eram talvez o único povo naquela época da humanidade que realmente tinha o monoteísmo, ou seja, a crença num Deus único, verdadeiramente estabelecida. Outros povos tinham também, de alguma forma, a crença que haveria apenas um Deus, mas era uma crença reservada àqueles estudiosos, aquela classe que tinha acesso a algumas informações. A maioria do povo das outras regiões eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Tá? Jesus precisava dessa base para desempenhar a missão dele. Ele tinha que ter pelo menos isso, a crença num Deus único para a sua missão. A partir daí os seus ensinamentos serem melhor compreendidos. Então se decidiu que ele reencarnaria ali. Por isso que também ele acabou dizendo isso. Eu venho somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele estava dizendo para a mulher assim, olha, você não é da casa de Israel. Eu estou aqui num outro território. Por que você está me procurando? A gente acredita, muitos estudiosos desse trecho, meus amigos, acreditam assim, não é que Jesus estava negando o auxílio para ela, Jesus estava testando a mulher e os próprios discípulos. Ele está dizendo, por que você está me procurando se você é uma mulher gentia, que nem é de Israel, querendo que eu ajude você? Eu vim no seio do povo de Israel, não é? E aí a gente encontra uma resposta mais dura ainda de Jesus, né? Ele diz assim, a gente não deve tirar a comida dos filhos para dar para os cachorrinhos. Foi essa a resposta que Jesus deu para a mulher. Olha só, pessoal, algumas pessoas, alguns estudiosos chegam até assim, né, se exaltar diante da possibilidade de interpretar essa resposta de Jesus dizendo o seguinte, olha, nós, Israel, somos os filhos, merecemos a comida. Vocês, gentios, são os cães. E a gente não pode tirar a comida dos filhos para dar para os cachorrinhos. Se a gente simplesmente ler isso sem entender todo o contexto e a personalidade de Jesus e o que ele está querendo dizer para essa mulher, vocês me desculpem, a gente poderia entender assim, que Jesus está chamando essa mulher de cadela. Você é uma cachorra, você e os gentios. Nós somos o povo
escolhido. Para os discípulos não seria muita surpresa, porque eles ainda estavam sem entender com clareza todas as questões da missão de Jesus. Para eles achariam até normal, mas na verdade Jesus estava testando a mulher, a fé daquela mulher. E qual foi a resposta dela? Vamos ver já já, né? Porque olha só, a questão dos cães no Oriente Médio naquela época não é igual que a gente tem agora, pessoal. Agora todo mundo tem um cachorrinho em casa, um bicho de estimação, não é? Todo mundo adora os cachorrinhos. Os cães naquela época, eles eram animais mal vistos. Pouquíssimas pessoas tinham realmente cachorrinhos de estimação. O que existiam nas casas eram cães de guarda. Cães grandes que eram treinados para guarda, para morder, para avançar sobre as pessoas que invadissem as casas. Então, os cães não eram bem vistos naquela época no povo judeu, tá? Eles não eram tidos realmente como animais de estimação. Tem um trecho muito famoso que vocês vão se lembrar aqui, olha. Não deis o que é santo aos cães, nem lancei vossas pérolas diante dos porcos. Lembram disso? Não dar pérolas aos porcos, né? Nesse trecho, Jesus está falando, não dê coisas santas aos cães, porque eles não são animais legais, e nem pérolas aos porcos. Tanto os cães e porcos eram mal vistos na época. Então, se Jesus estava dizendo assim, olha, não posso tirar comida dos filhos para dar para cachorrinhos, uma resposta dura para essa mulher, né? Mas Jesus não falou assim, não é justo tirar o alimento dos filhos para dar para os cães. Ele falou assim, para os cachorrinhos. A tradução é bem clara, todos os tradutores concordam que a palavra empregada não é cães, mas sim cachorrinhos. Tem uma coisa mais amena a ser lidada aí, não é verdade? E a questão das migalhas, né? Aqui entra a chave do entendimento desse ensinamento de Jesus para essa mulher. Claro que Jesus tinha realmente que primeiro desempenhar sua missão, trazer os seus ensinamentos no meio do povo judeu, porque era ali que as coisas, né? Ele renasceu ali, ele viveu ali, a cultura do monoteísmo estava ali. Depois os seus ensinamentos foram disseminados para todos os povos, e aí a gente vê o papel dos discípulos, né? Todo o relato que a gente tem posterior dos discípulos levando o cristianismo, a informação de Jesus para os outros povos e as outras crenças, tá? Mas realmente de início ele estava ali, cumprindo a missão junto dos judeus. Só que a mulher, ela entendeu o que Jesus estava falando. É como se fosse uma mini parábola, né? Jesus falou assim, olha, não posso tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos. Quer dizer, é um ensinamento oculto ali. Não foi claro, os discípulos não entenderam, mas a mulher entendeu. A gente vai ver a resposta dela perfeita, né? Para os discípulos, era como se assim, olha, então é verdade, né? Jesus tem o pão, não tem pão para todos, só para nós, judeus. Curiosamente, alguns autores chegam a dizer o seguinte, esse episódio do encontro da mulher Ciro-fenícia com Jesus aconteceu entre os dois episódios de multiplicação dos pães que Jesus fez. Então Jesus multiplicou os pães para uma multidão de 5.000 pessoas. 2 vezes ele fez isso, pães e peixes. Ainda sobraram restos que foram recolhidos em cestos. Lembram disso? Então veja bem, Jesus estava dizendo o seguinte, olha, não tem falta de pão. Se eu quiser eu multiplico o pão para quantas pessoas for necessário. Mas os discípulos não tinham essa noção. Né? A mulher entendeu o que Jesus falava. Porque o que a mulher respondeu quando Jesus disse isso? Ela falou assim, não Jesus, eu aceito as migalhas, porque mesmo os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela não começou a resposta dela assim. A mulher teve uma atitude de muita humildade, meus amigos. Coisa que às vezes a gente, né, tem dificuldade de entender na nossa vida. Primeiro, porque ela rogou com insistência, que a gente vai ver, que é um aspecto da persistência aí nessa atitude dela, né? Ela sabia perfeitamente o que ela queria a cura para a filha dela, tá?
Ela se aproximou de Jesus quando ele nem respondeu para ela. Ela continuou se aproximando mais e se jogou aos pés de Jesus, para pedir de novo: Senhor, socorre-me. E quando Jesus deu essa resposta dura para ela, dizendo assim: nós somos os filhos, vocês são os cachorrinhos, a gente não pode tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos. Ela começou a resposta dela dizendo assim: sim, Senhor. Ou seja, você tem razão, Jesus. Mas mesmo as migalhas que caem da mesa dos senhores são capazes de alimentar os cachorrinhos. Então, o que ela estava querendo dizer? A resposta dela foi assim: ok, Jesus, você é judeu, eu sou gentia. Você é homem, eu sou mulher. Eu não devia estar aqui te pedindo, mas eu acredito que uma migalha do seu amor, da sua atenção, do seu poder é capaz de curar a minha filha. Estou pedindo, nem que seja essa migalha. Eu acredito que mesmo essa pequena migalha é capaz de curá-la. Uma lição para nós, né? Uma verdadeira lição. Até, olha, a gente encontra essa imagem na internet, vocês acreditam, né? Uma manchete do jornal dizendo assim, olha, Cristo insulta uma mulher estrangeira. Porque se a gente lê superficialmente, Jesus quase realmente teria insultado essa mulher. Mas, como a gente vai entender aqui, na verdade era um teste, para Jesus verificar qual era o nível de fé daquela mulher, qual era o entendimento dos discípulos a respeito desse assunto. Então, vamos recordar os obstáculos que essa mulher superou para conseguir ajuda para a filha dela. Primeiro, a própria doença da filhinha. A menina estava terrivelmente endemoniada. Ou seja, não era de um dia para a noite que uma pessoa entra numa subjugação obsessiva. A gente viu que é uma obsessão simples, depois uma fascinação, para depois entrar numa subjugação. Então, essa menina estava doente, enferma, obsidiada, fazia tempo. Alguns dizem que provavelmente essa mulher era uma viúva, porque não se fala do marido, não se fala o marido não a acompanha, né? O que era uma coisa estranha. Uma mulher se dirigir a um outro homem sem a presença do seu próprio marido. Então, tinha muitas dificuldades envolvidas. Ela estava ali quase sozinha, tentando cuidar da sua filha. Como eu falei, ela enfrentou a questão de gênero e de religião. Ela era uma mulher que estava se dirigindo a um homem em público. Então, se a gente fosse assim, cumprir a regra, seguir o protocolo, ela jamais poderia ter feito isso. Ela ousou, ela foi lá, ela venceu aquela inicial dificuldade do gênero, porque ela era uma mulher, e uma mulher gentia, do que era mais complicado. Ela enfrentou o silêncio de Jesus. Ela pediu: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus olhou e não falou nada. E não respondeu. Se fosse uma outra pessoa, ela ia murchinha de volta para casa. Falou assim: não deu certo, tá vendo? Olha, ele não vai curar minha filha. O que ela continuou fazendo? Atrás de Jesus, a ponto dos apóstolos falar assim: manda essa mulher embora, porque ela fica atrás da gente gritando o tempo inteiro. E quando ela viu que não tinha jeito, ela se jogou aos pés de Jesus. E falou assim: Jesus, socorre-me. Um apelo desesperado de uma mãe. Então essa mulher venceu muitos obstáculos, né? O inicial silêncio de Jesus, a própria barreira dos apóstolos que queriam, né? Não deixa aproximar de Jesus não, vai embora, vai, tchau. Você não é bem-vindo aqui. E uma resposta dura, né? Coloquei entre aspas porque a gente viu que na verdade não foi um insulto. Jesus jamais faria isso. Era um teste para essa mulher, para ver realmente qual era o nível de fé que ela tinha para mostrar. Eu pergunto, meus amigos, diante desse exemplo de perseverança, de vencer uma série de obstáculos, como nós temos feito isso na nossa vida? Como será que a gente tem enfrentado obstáculos que eu não vou desmerecer, cada um sabe o tamanho do seu obstáculo, tá? Ela tinha um grande obstáculo, a saúde e o desequilíbrio de uma filha. Às vezes a gente tem um obstáculozinho e a gente desiste facinho, né? A primeira
dificuldade que a gente enfrenta para superar aquela coisinha pequena, a gente fala assim, não vai dar certo, como a vida é difícil, nossa, como as coisas estão ruins. A gente precisa ter fé, foco e força. As 3 coisas que essa mulher nos ensinou. Então, vamos pensar, uma primeira pergunta de reflexão aqui para nós dessa noite. Como nós temos superado os obstáculos da nossa vida? De que maneira? Né? A fé, ela é definida de uma forma muito bacana no Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito Protetor, no capítulo 19, estuda só sobre fé, um capítulo belíssimo do Evangelho. Ele define fé assim, olha, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesma. Então, eu quero que alguma coisa aconteça, eu desejo aquilo e eu tenho certeza que aquilo vai acontecer. Isso é fé. A ponto de essa mulher, sírio-fenícia, e o centurião romano serem colocados por Jesus como exemplos maiores de fé em todo o Evangelho. Vocês lembram do centurião romano? Ele chegou para Jesus, soldado romano. Centurião porque ele chefiava um grupo de 100 soldados. Ele chegou para Jesus e disse assim, Jesus, você pode curar o meu servo que está na minha casa? Você nem precisa ir lá na minha casa. Porque assim como eu tenho 100 soldados às minhas ordens, eu sei que você tem um batalhão de espíritos às suas ordens. E que se você disser, eu quero, vai lá e cura o servo, ele vai ser curado sem que você precise ir lá. Eu acredito nisso. E Jesus falou assim, teu servo está curado. Nunca vi em Israel tamanha fé. Então o centurião romano e a mulher sírio-fenícia, os 2 maiores exemplos de fé relatados por Jesus no Evangelho. Agora, é preciso foco. Então essa mulher tinha foco no que ela queria? Total. Qual era o foco dela? Eu vou encontrar com Jesus e Ele vai curar minha filha. Esse era o foco. Foco é você ter certeza daquilo que você quer, saber exatamente o que é. E aí você usa a fé para que aquilo aconteça. Mas se você não tiver foco, você vai acreditar em quê? Você vai pedir o quê para o gênio da lâmpada? Essa frase do Steve Jobs é bem conhecida, né? Steve Jobs, aí o guru da tecnologia, ele tinha uma visão interessante de foco. Ele falava assim, foco não é só você dizer sim para aquilo que você quer. Ou seja, eu sei o que eu quero, mas é dizer não para centenas de coisas que poderiam te distrair de conseguir aquilo. Então, a mulher soube dizer não para a barreira, como a gente viu, para o silêncio de Jesus, para o obstáculo dos apóstolos. Ela tinha o foco total naquilo que ela queria. Será que a gente tem foco naquilo que a gente quer? Eu queria ser uma pessoa melhor. Eu queria arrumar um trabalho. Eu queria... Às vezes a gente fala coisas muito genéricas do que a gente queria. A gente precisa saber mais detalhadamente para que as coisas aconteçam e deem certo na nossa vida. Isso é foco. E precisamos de força, que eu vou chamar aqui força de vontade. Eu preciso ter persistência, eu preciso querer de verdade. Olha o que os espíritos responderam para Allan Kardec, questão 553. Eles disseram assim, há muitas pessoas que dizem quero, mas a sua vontade está só nos lábios. Elas querem, mas muito satisfeitas ficam que não sejam como querem. Nossa, eu achei, aqui é uma resposta dura, de verdade, puxão de orelha mesmo dos espíritos. Porque a gente chega no fim do ano e no começo do outro ano e diz assim, eu quero emagrecer. Aí a Carla vai lá em casa e leva um bolo de chocolate. Eu falo assim, eu vou comer inteirinho. E você destrói o bolo de chocolate. Aí fala assim, nossa, mas eu queria emagrecer. Quer dizer, a gente queria até quanto? Até a página 2. Eu queria ser mais paciente, mas é só alguém pisar no meu calho, eu já... Então, às vezes a gente fala que quer muito determinadas coisas, mas será que a gente quer mesmo?
ou a qualquer menor contrariedade. A gente tem muitos sabotadores internos, meus amigos. Isso daria um outro estudo, que não é o caso, mas está relacionado com isso que a gente está vendo aqui. A gente quer, mas parece que a gente arruma as próprias desculpas para que aquilo não aconteça. Então, quando a gente disser que a gente quer alguma coisa, avalie se aquilo não é dos lábios para fora. Tem que ter força de vontade mesmo. A mulher queria a cura da filha mesmo. E ela foi e conseguiu. Tá? Como vai sua força de vontade? Boa pergunta também, não é? Quais foram os meus propósitos para 2018? Com que força de vontade, com que foco, com que fé eu vou levar à frente esses propósitos? E aí, achei muito bacana. Aqui, talvez, a gente esteja generalizando. A mulher enfrentou um silêncio de Jesus. E eu estou trazendo aqui para a reflexão assim, quando Deus está em silêncio, né? Porque às vezes a gente faz uma prece, e a gente fala e pede, e faz todo aquele trabalho interior de realizar aquela prece, aquela petição, e de repente nada acontece. E nada acontece. Você vai, mas Deus não está me ouvindo? Jesus não gosta mais de mim? Os espíritos não me atendem? Os espíritos não ajudam a gente na vida? Olha que horror. Parece que Deus silencia. Por que Jesus silenciou num primeiro momento para a mulher? Porque ele não queria ajudar a mulher? Porque ela não merecia ser ajudada? O que aconteceu? Era um teste que a mulher estava sendo passada, para ver se ela realmente tinha fé, força e foco para pedir a cura da filha. Às vezes, quando a gente pede alguma coisa para Deus, para Jesus, para os amigos espirituais, e às vezes a gente avalia que está havendo um silêncio, eles não respondem, nada está acontecendo, encare isso como um teste, para ver se é realmente aquilo que você deseja. Os espíritos não vão pegar a gente no colo e levar para onde a gente precisa ir. A gente é que tem que dar os passos. Eles podem nos ajudar, e vão nos ajudar se a gente tiver foco, vontade e fé. Então a gente tem que saber encarar às vezes os que a gente poderia chamar de silêncio de Deus assim. É o momento do teste, é o momento para você avaliar realmente as suas qualidades interiores do que você deseja. E praticamente para encerrar, meus amigos, é muito interessante a gente observar na nossa vida como se ela fosse um quebra-cabeça, né? Cada escolha que a gente faz na nossa vida é como se a gente colocasse uma peça no tabuleiro. A questão é, essas peças estão se encaixando? Porque às vezes a gente coloca uma peça fora do jogo, uma peça que não tem a ver com o nosso jogo. Qual jogo é esse? Eu vim aqui, eu reencarnei aqui, eu trouxe uma programação, pelo menos em linhas gerais, programada, estabelecida. Eu posso ter escolhido, inclusive, algumas coisas aqui. A gente sabe disso. Então, será que agora, no meio do jogo, eu estou fazendo as escolhas certas para que essa programação siga adiante com produtividade, com proveito, que eu esteja levando a bom termo essa minha encarnação, ou eu estou colocando tudo peças que vão me levar para um outro jogo, que não é o melhor, que não é o que a gente programou, né? Tudo tem uma consequência. Então é isso, ver se as nossas escolhas estão se encaixando aí na nossa vida. E finalmente eu queria destacar a última resposta de Jesus, porque ele disse: ó mulher, grande é a tua fé. Né? Que lindo, né? Imagina Jesus falando isso para você. Grande é a tua fé. Né? E ele disse assim: que seja feito como desejas. Então ele respondeu para a mulher assim: é isso que você quer? Que seja feito como os desejas. Às vezes a gente tem dificuldade, né? A gente fala assim: não é como eu desejo, é como Deus deseja. Ok, Deus deseja, Deus tem um plano, Deus tem uma linha mestra para as nossas vidas.
Mas a gente também tem que ter os desejos de acordo com essa linha mestra. É como se você seguisse o barco corrente abaixo e não corrente acima. Então é maravilhoso. Quando a gente deseja algo do fundo do coração, essa mulher não estava desejando nada para ela. Ela desejava a cura da filha. Então, quando o desejo parte da alma, e ele é verdadeiro, e não simplesmente um delírio, eu quero os números da Mega Sena. Então, quando o desejo é lá do fundo da alma, e ele está desenvolvido pela força de vontade, pela fé, pelo foco, assim vai ser como a gente deseja, porque é esse o melhor caminho. Nós vamos estar coincidindo o nosso desejo com a vontade do Pai. Então, meus amigos, será que deu para a gente entender um pouquinho melhor essa história da mulher sírio-fenícia? As respostas de Jesus, as respostas dela, né? Uma leitura muito mais profunda a gente é capaz de fazer de um pequeno trecho do Evangelho. E isso traz ensinamentos e informações muito importantes para nós, para a nossa vida. Eu espero que esse breve estudo que a gente fez juntos aqui possa trazer as boas reflexões para essa noite e para a nossa vida em geral. De que maneira nós estamos enfrentando as dificuldades, vencendo as dificuldades, como está a nossa fé, nosso foco, a nossa força de vontade. E se tudo isso está alinhado com os nossos desejos do fundo do nosso coração. Se é isso que você está buscando para a sua vida. Eu desejo uma noite de muita paz, um ano de muita paz para todos nós. Quero agradecer a atenção de todos. Boa noite.